Então, o que se trata, né? Esse livro do Alistair McGrath é uma resenha, eu comentando várias partes aí. Esse livro chama Justitia Dei, A History of the Christian Doctrine, sei lá como fala isso, da justificação. Então, Justiça de Deus, né? Uma história da doutrina cristã da justificação. Opa, valeu, gente. Então, como que eu vou fazer, né? Eu vou dividir uma primeira parte que eu já resenhei do livro, até a metade do livro aí, a resenha deu umas 20 páginas, que é sobre como a doutrina da justificação pela fé foi pensada da patrística pré-agostiniana até a Baixa Idade Média, que é ali o finalzinho, né? Século XIII, XIV, XV. E daí, numa segunda parte, daqui um mês e pouquinho, que eu vou terminar de ler e resenhar o livro, aí eu falo da Reforma Protestante até as perspectivas mais recentes da... Tá escutando bem para mandar pra fogueira. Então, até a nova perspectiva de Paulo e essa discussão aí. Juliano falou para eu acabar antes das 7 da noite. Eu pretendo também, né? Mas a primeira parte, porque tudo não dá para fazer antes de... Em tão pouco tempo assim, não. Porque é muita coisa, né? Então, ó, só algumas coisas antes que eu quero colocar. Né? O livro do McGrath está em inglês, né? Então, ele não foi traduzido, apesar de ser um livro bem antigo. E eu tenho sérios problemas com a tradução, né? Quem ajuda é o pai Google. Outra coisa para a gente saber. Eu vou comentar boa parte do livro, mas selecionando. Né? Tem coisas que eu deixei de lado, ou por ser uma digressão do McGrath, às vezes o McGrath faz isso, né? Faz um parênteses de 3 páginas, ou porque eu não entendi. Porque, bom, enfim, né? Já vão saber por quê. Ou porque eu não entendi. Aí, coisas que eu não entendi, eu não vou ficar palpitando demais, correndo o risco de falar um monte de besteira, né? Outra questão, antes de começar, né? Que esse livro do McGrath ele é absurdamente fundamentado. O Marcelo Cabral tinha comentado que é a tese de doutorado dele, né? No post meu aí. Então, é muito bem fundamentado. Os livros do McGrath têm essa característica, né? De páginas, dezenas de páginas de bibliografia. Esse do McGrath, por exemplo, tem 19 páginas de bibliografia. Então ele cita muitos teólogos e muitos filósofos. E é basicamente impossível fazer isso num vídeo. Isso é uma disciplina de mestrado, doutorado, um negócio desse daí, né? E outra questão é que não é um livro de fácil leitura. O McGrath escreve fácil, mas os conteúdos ali não são fáceis, né? Especialmente porque essa primeira parte trata da Idade Média. E aí tem 2 dificuldades ainda a mais, né? Primeiro é saber se o McGrath ele interpretou direito os caras. Vocês vão entender mais pra frente por quê. E segundo, se eu entendi e interpretei direito o McGrath, né? Qualquer erro, então, você sempre acredite que é meu e não do McGrath. Eu que estou explicando o McGrath errado, né? Mas, então, qualquer eventual erro é meu. Ok? Tá. Então, é resultado dos estudos do livro Litério e Teologia da Cruz, que é um livro que tem em português. E o Marcelo Cabral comentou que é a tese de doutorado do McGrath daí. Inicialmente, esse livro foi lançado em 2 volumes. A edição que eu estou lendo é a 3ª edição. Se eu não me engano, tem até tem a 5ª edição já. E essa 3ª edição é de 1986 em um único volume, que já tem suas 500 páginas aí, né? É enorme. Só para fins de curiosidade, né? No começo do livro ele agradece 2 caras bem importantes assim, né? Que é o Oliver O'Donovan e o N.T. Wright, que ajudaram ele nessas pesquisas. Acho que especialmente nas perspectivas mais contemporâneas de justificação do pensamento de Paulo. E aí o McGrath já começa falando um pouco das perspectivas que giram em torno do tema da justificação, da desconfiança que a leitura que surgiu da leitura da leitura que o Lutero fez de Paulo, né?
especialmente pela ótica de lei e evangelho. Eu tenho uma coisinha meio introdutória no canal do YouTube, eu subi um vídeo lá. E ele acha só que houve uma desconfiança que essa leitura do Lutero estava um pouco errada. E na Idade Média, o que vai contar, assim, acaba sendo a obra do Agostinho e a tradução da Vulgata, né? Mas isso daí a gente vai vendo aos pouquinhos. Como que o McGrath vai começar? A partir da ideia de Tzedak no Antigo Testamento, que é a justiça, né? Tzedak ou Tzedaká, mostrando que esse termo, justiça, no Antigo Testamento, às vezes ele é usado também para vitória, significando que existe uma justiça da parte de Deus para com os inimigos de Deus e do seu povo, e salvação para com o povo de Deus. Não é a mesma coisa, mas são termos intercambiáveis no Antigo Testamento. E aí, quando traduziram esse termo de Caio na LXX, houve uma mudança de sentido do que era correntemente usado na língua grega, na cultura grega, pelo termo de Caion, né? No mundo grego, o de Caion, ele era a justiça usado no sentido mais negativo, de punição, né? Enquanto que a Septuaginta vai dar uma conotação positiva para esse termo, que vai significar absolvição, perdão. Então já vai ter esse tipo de transformação aí. E o McGrath vai já indicar a começo, né, que a interpretação do Agostinho de Justificare, e o Agostinho vai ser o cara mais importante da Idade Média, aí já pode ficar sabendo, né, como justum facere, ou tornar justo, acabou se tornando um objeto de escárnio, assim, por causa da tradução errada e da aplicação errada que o Agostinho fez disso daí. Mas já chegamos nisso. Então o McGrath vai falar de 3 posições que a justificação assume dentro da igreja. Uma é de que a justificação ela é um modo de se tornar justo, ou ser tornado justo e praticar algumas obras, mas a gente já expande essa ideia. A outra é a escola luterana, que vai tratar a justificação como cerne do pensamento paulino. Então, ou pelo menos o ponto mais importante, ou quase mais importante do pensamento paulino seria a justificação pela fé. É comum a gente ouvir, né, que é a doutrina pela qual fica em pé ou não a igreja, é a doutrina da justificação pela fé. E o Bultmann, por exemplo, que é de tradição luterana, vai basear até a demitologização dele lá na doutrina da justificação pela fé. Então tem vários desdobramentos, mas é evidente que o Bultmann não é um luterano no sentido do Lutero, né, gente? Ele é bem aberto, assim. E do lado reformado, quem vai centralizar bastante a doutrina da justificação pela fé é o Cranfield. E o terceiro sentido dele lá na doutrina da justificação pela fé. Deixa eu só tirar aqui. E o terceiro sentido é esse que a nova perspectiva sobre Paulo vai trazer. Deixa eu abaixar aqui só para ver se tem perguntas. E aí, a nova perspectiva, né? Pensando, ele vai tratar mais para frente, mas só dando uma adiantada, né? Pensando especialmente o E.P. Sanders, que vai dizer que a justificação pela fé era uma questão secundária no pensamento de Paulo, só que Paulo fez uso dessa doutrina para neutralizar uma ameaça teológica que estava sendo apresentada pelo judaísmo. Então, a união com Cristo seria o cerne do pensamento paulino, de acordo com Sanders. E o Sanders vai defender um negócio chamado nomismo da aliança, que o povo de Deus ele recebe uma aliança pela graça, e dentro dessa aliança tem a lei como uma resposta, um modo de viver em correspondência. Então a lei é o comportamento que se espera já do povo da aliança, e não para se atingir a aliança, alguma coisa desse tipo, né? Ou a salvação. Então as obras da lei já não seriam o que o Lutero entendeu que seriam as obras da lei. A obra da lei é manutenção da aliança. E só por curiosidade, o McGrath já vai adiantar 3 críticas ao E.P. Sanders, né? Por exemplo, de que parece que Paulo considera a dispensação cristã superior à lei, sim, e
Então a visão dele não é tão positiva assim da lei. Segundo que Paulo, de modo geral, né? Segundo que Paulo coloca a fé como uma condição de inserção na aliança. E terceiro, que apesar do N.T. Wright ter uma visão mais positiva, um cara chamado Gundry vai ter uma crítica no livro Graças, Obras e Salvação em Paulo, mostrando que não é exatamente essa perspectiva que a NPP trouxe. Ok, mas vamos entrar lá na patrística pré-agostiniana e Agostinho. Tá, beleza aí, gente, até agora? Positiva. Então, fechou. Ó, tô vendo que tem uma galera aí. Ok. A discussão pré-agostiniana não tinha como foco principal, nem de longe, a doutrina da justificação. Né? O que eles principalmente estavam discutindo era sobre cristologia e sobre trindade. Essas eram as doutrinas que estavam em xeque ali, estavam sendo ameaçadas. Então eles tinham convicções soteriológicas, mas eles não desenvolveram a ideia de justificação. Eles repetiam basicamente o que o Paulo falava sem explicar muitos termos. Então você pega algum cara comentando o Paulo ali, século II, você vai ver que boa parte dos escritos deles parece muito a estilística do próprio Paulo, né? Então eles copiam termos do Paulo, citam a Bíblia, mas eles não aprofundam na explicação desses termos. Havia um entendimento geral de obras da lei como realizações humanas e não algo da identidade de Israel, como a nova perspectiva que Paulo trouxe. Né? Uma discussão central no período pré-agostiniano era a defesa do livre-arbítrio, né, contra o fatalismo. Só que essa defesa do livre-arbítrio eles fizeram usando muito do pensamento da filosofia grega. Os gnósticos, com a tendência fatalista deles, exigiam uma resposta da igreja. E aí, quando vem essa resposta, por exemplo, o Justino, no Justino Marte, ele vai apelar não só para a escritura, vai usar a escritura, mas ele vai reproduzir defesas que vêm da filosofia grega. E aí vai começar uma introdução do pensamento de Aristóteles. Não com Justino, mas vários caras, hein? E ele vai começar a ser retomado. Só que essa influência da defesa do livre-arbítrio, conforme a filosofia grega, dentro da patrística, vai abrir alguns precedentes. Então, você chega lá nos pelagianos, os pelagianos eles defenderam a concepção do livre-arbítrio deles baseados não em hereges, assim, né? Um dos principais foi o João Crisóstomo. Por quê? Porque o Crisóstomo pegou coisas da filosofia para defesa do livre-arbítrio e os pelagianos pegaram do Crisóstomo. Então, você vê que acabou gerando alguns problemas isso daí, porque nem sempre também você dá para prever, né, que você vai usar tal coisa e depois vai resultar em outra. Cada pessoa de uma geração está sujeita aos problemas dessa geração, né? Ninguém está acima da cultura de um modo transcendente, né? Tirando Deus, assim. O que acontece é que esse uso da filosofia grega gerou um enfraquecimento da influência da teologia paulina, de modo que o livre-arbítrio ele foi incluído na discussão sobre a justificação da humanidade, só que foi o Agostinho que recuperou o conceito em uma direção mais paulina do que significa a justificação. E aqui só adiantando também, né, a predestinação também. Então você vê que o McGrath, ele é um cara que ele não toma muita posição, mas do jeito que ele está expondo, ele está tomando uma posição, né? Porque há uma acusação, às vezes, contra o Agostinho de algumas coisas, mas o Agostinho parece que não foi esse grande inventor, ele tentou só sistematizar um pouco mais da doutrina bíblica das coisas, né? Ok, então, entrando no Agostinho. O McGrath vai afirmar que na visão do Agostinho, a graça, ela não nega o livre-arbítrio. Porque às vezes a gente tem uma visão do Agostinho como se ele fosse um... Bom, enfim, né? Vou falar não. Mas ele não nega o livre-arbítrio, né? Pelo contrário, a graça é aquilo que estabelece o livre-arbítrio. As pessoas, elas são julgadas, na visão agostiniana, pelo livre-arbítrio. O que o ser humano perdeu com a queda foi a liberdade. Então o livre-arbítrio, ele é incapaz de ser usado adequadamente.
o que impede, portanto, o ser humano de ter liberdade, porque ele não consegue usar o livre-arbítrio adequadamente. O livre-arbítrio está em um cativeiro, né, fazendo coisas para o pecado, e ele não vale para a justiça e para a justificação até ele ser libertado por Deus. Então, a justificação é o que vai tornar o liberum arbitrium captivatum em um liberum arbitrium liberatum, né? Em um livre-arbítrio liberto, porque é um livre-arbítrio cativo por causa do pecado. Bom, dentro disso que vai se enquadrar a visão da justificação para o Santo Agostinho. Né? Como que ele vai desenvolver isso daí? Ele vai falar que Deus, ele é a origem do que os seres humanos são capazes de receber e de possuir. Porém, os atos de receber e de possuir são dos próprios humanos. Sendo assim, Deus ele opera a justificação da humanidade, na qual os homens vão receber uma vontade capaz de desejar o bem, e posteriormente os seres humanos vão cooperar com essa boa vontade para firmar as boas obras, levando a justificação até a perfeição. Então vai haver um modo operativo e um cooperativo da graça. Né? O modo operativo da graça é aquele que possibilita, e o modo cooperativo é a concessão da possibilidade da cooperação para a justificação que Deus dá. Né? O pecador, então, justificado, na visão agostiniana, ele não se torna um santo imediatamente. Ele sempre vai orar para o crescimento espiritual. Né? Deus opera sobre os humanos no ato da justificação e coopera no processo de justificação. A justificação é, portanto, santificação. Né? É um processo de tornar-se justo. Então, o protestantismo faz essa separação, né, entre santificação e justificação. Justificação, a gente vai chegar lá, né? Como ser imputada e santificação como processual, mas na visão agostiniana e toda a visão medieval não é disso que se trata. A justificação é um processo de tornar-se justo. E a partir disso, o ser humano ele começa a adquirir o mérito. O mérito, para o Agostinho, é algo divino também, que é dado pela graça, não é algo só que procede do ser humano, ok? Não dá para ter méritos independentemente de ser assistido pela graça de Deus. Então, o significado de justiça... tá, então isso aqui é uma primeira parte. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ok. Só em relação ao termo justitia Dei, né, a justiça de Deus, para o Agostinho não é uma justiça que Deus possui, tá, o significado disso, porque mais para frente vai voltar, mas é uma justiça com a qual Deus justifica o pecador. Bom, um conceito importante que o Agostinho vai usar é o conceito de graça preveniente. Talvez você já tenha ouvido falar desse conceito nas discussões de calvinismo e arminianismo, né? Que os arminianos usam bastante esse conceito de graça preveniente. O que é essa graça preveniente no pensamento do Agostinho? É um preparo que Deus faz da vontade humana para a justificação. Essa graça ela está relacionada para o Agostinho com o sacramento do batismo, tá? Então não tem salvação na visão do Agostinho sem o batismo. Mas não se segue disso que todo batizado também vai ser salvo. O Agostinho ele afirma que Deus pode dar, após o batismo, a fé regenerada, o amor, a esperança, mas ele pode recusar a essas pessoas que ele deu isso, ou algumas dessas pessoas, o dom da perseverança. Então não significa que todo regenerado necessariamente vai perseverar até o fim. Só persevera aqueles que Deus concede essa graça. Bom, essa concessão do amor levou ao clássico conceito de fé atuando pelo amor, que ia dominar a concepção de justificação no Ocidente pelos próximos 1000 anos, né? Então toda a discussão medieval vão ter inúmeros pormenores, mas um monte, a gente vai ver alguns rapidamente assim. Só que todas elas vão trabalhar a partir desse eixo, dentro desse cerco agostiniano. Né? A justificação ela é processual e que a fé ela é acompanhada por amor. E que a fé acompanhada por amor é a fé justificadora. A fé apenas intelectual
seria uma fé de demônios, né? Que os demônios, eles creem e tremem. O que não acontece com o demônio? O demônio não ama. Né? Então, a fé, deve ser seguida de amor. A fé é justificadora. Aí, voltando naquilo que eu comentei, só tem um probleminha aqui, e que vai ser a base de toda a discussão medieval, mas o problema está já no ponto de partida. É que a interpretação do Agostinho de justificare como tornar justo, né, ou ser tornado justo como um processo, é possível no latim, mas não é possível no hebraico. Porque no hebraico a absolvição não é um processo. Né? Você não é processualmente absolvido, você é absolvido. Então, né, todo o fundamento está nisso que o Agostinho colocou, mas aí vai ter problema. Bom, ainda no Agostinho, o McGrath vai falar que ele teve uma aproximação com os pais capadócios, lá, ou com os capadócios, e com a ideia deles de teoses, né, ou de deificação. Não sei quem não conhece esse termo, mas a salvação para os orientais, né, ela é pensada mais nesse processo da gente ser, da nossa natureza ser mais transformada à semelhança da natureza divina. Então o Agostinho vai ter essa aproximação, e o que ele vai afirmar é que nós não apenas temos uma filiação agora como filhos de Deus, como uma declaração, mas nós vamos nos tornando filhos de Deus, o que implica de que a justificação ela é uma mudança em nosso estado. Então a justiça é tanto um ato em si, quanto uma transformação interior. Como dito, a Idade Média ela foi influenciada grandemente, né, pelo Agostinho. Então 80% das sentenças do Pedro Lombardo, que talvez é um dos livros mais lidos da Idade Média, 80% deles são citações do Agostinho. Na Idade Média, a justificação ela vai ser uma clarificação, um esclarecimento e uma expansão do pensamento do Agostinho, aplicado para aquele momento. Né? O McGrath cita que as teorias soteriológicas que vão surgir Oi, peraí. Será que tá travando de novo? Não. Então, o McGrath ele cita teorias soteriológicas que vão surgir como a mais influente, que era a teoria do resgate ali. Mas a gente já volta, né, disso daí. Que é a do Gregório Magno. Mas a que foi mais marcante depois é a do Santo Anselmo, né? Na relação de justo, justiça e justificado. Oi, mozinha. Carregador do notebook. Ah, tá na mesa da cozinha. Bom, o McGrath ele retorna o termo de kaios, pensando esse termo como uma ação justa, né? Um tornar-se justo diante dos homens. Então, a característica da compreensão medieval de justificação pode ser resumida assim. A justificação ela não se refere apenas ao começo da vida cristã, mas também à sua continuação, aperfeiçoamento e seu final, no qual o cristão ele é feito justo aos olhos de Deus e da humanidade, tendo uma natureza em mudança, né? Não só o status dele muda. O McGrath vai tratar alguns termos em inglês, mas da tradução para o inglês, mas que de qualquer forma naquele período foi entendido como tornar-se justo também. E a partir do século XII é que vai haver uma sistematização maior em torno da doutrina da justificação, especialmente para pensar o papel dos sacramentos. Tá? Então, ancorado no Agostinho, a justificação ela foi pensada como conferindo 3 coisas sobre nós. Né? Primeiro, a lavagem da regeneração, pela qual os nossos pecados são perdoados por meio do batismo, a confissão dos pecados e a oração e sua relação com o perdão dos pecados. O Bruno, o Cartucho, e um comentário especial aos Romanos, escrito por um cara chamado Revé de Bourdieu, acho que se fala, um francês, destaca algumas coisas, né? Primeiro, que através da lei nós temos o conhecimento do pecado,
que pela fé nós temos a graça infundida em nós para vencer o pecado e a limpeza da culpa na alma, e que através dessa purificação nós temos a liberdade da vontade e vamos começar a amar a justiça, e através desse amor à justiça nós vamos começar a cumprir a lei. Esses 3 passos, eles vão ser sistematizados, né, resumidamente, em infusão da graça, contrição do coração e livre-arbítrio restaurado, e consumação. Com um carinha já chamado William de Althusser, esse processo vai se tornar quádruplo. Eu estou falando processo da justificação, ok? Vai se tornar quádruplo. Né? Então a justificação é a infusão da graça, a restauração do livre-arbítrio, a contrição e a remissão dos pecados. Essa inclusão da contrição, ela foi importantíssima para fortalecer o sistema sacramental da igreja na Idade Média. E aí, por uma influência aristotélica na Idade Média, o Alberto Magno, especialmente o Tomás de Aquino, consolidou um pensamento quádruplo da justificação. Ele vai afirmar que com Tomás de Aquino houve a sistematização de que a justificação é uma infusão da graça, um livre-arbítrio para querer se aproximar de Deus, um livre-arbítrio para querer se distanciar do pecado e a remissão dos pecados. O McGrath ele vai explicar como funciona essa dinâmica das causas aristotélicas para pensar a justificação de Tomás de Aquino. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar, então, eu vou explicar essa parte de Tomás de Aquino, aí depois eu encerro e amanhã eu continuo fazendo essas lives. Aí eu subo essas de hoje para o YouTube e amanhã eu continuo. Ok, então, o McGrath, ele explica como que Tomás de Aquino pensa a justificação. Eu não entendi muito bem como o McGrath expõe. Aí eu recorri ao Leandro Bezerra, que é um brother do Face, que é professor, né, que manja bastante Tomás de Aquino. E aí ele me passou algumas dicas assim, sobre a justificação do Tomás de Aquino. Eu vou expor o que ele me passou, mas se tiver errado, fui eu que expus errado o que ele me passou, ok? Então o que acontece? Na visão de Tomás de Aquino, a providência de Deus é o modo pelo qual Deus governa o universo, né? A providência de Deus ela se distingue em providência geral e providência especial. A providência geral é aquela que diz respeito aos atos de criação e conservação das potências naturais finitas. Então, meio que Deus conserva as coisas. E a providência especial é a que diz respeito à operação eficiente dos entes finitos em ordem a Deus ou ao bem natural. Disso segue-se, então, a graça, ou as graças habituais e as graças especiais, que também se chamam atuais, né? Nas graças habituais, nós temos de Deus aquilo que é necessário à constituição do nosso ser. E nas graças especiais, nós temos de Deus aquilo por meio do qual nós podemos obrar em ordem a Deus ou ao bem natural. Dentro dessa graça especial de Deus, portanto, que é aquela que nos dirige a Deus, ou que nos possibilita obrar em direção a Deus, há uma premoção física. O que é isso, né? A premoção é uma operação divina para fora, ad extra, que nos dá aquilo mediante o qual nós podemos obrar e agir livremente. Então, Deus ele conserva em nós potências habituais, de modo que nós podemos e somos capazes de fazer o bem natural. Portanto, o que é a justificação? Ela é sempre um efeito da graça de Deus. Ela não é uma declaração que Deus faz de que o homem é justo, como vai ser no protestantismo. Ela é uma obra contínua que torna, pelas graças especiais ou atuais, o homem justo, tanto pela suficiência dos méritos de Cristo como pelos efeitos das graças atuais do ser finito. E Deus opera na potência evolutiva humana de modo a lhe dar aquilo mediante o qual ele pode, por si mesmo, se mover em direção ao bem. Então, Deus está agindo como causa primeira da justificação, mas ele nos dá a condição de efetuar essa justiça. Então, a justificação é ser trazido de um estado de pecado habitual a um estado de justiça com a remissão dos pecados.
Então, uma coisa é a justiça adquirida por meio de hábitos, outra é a infundida por Deus por meio de uma graça sobrenatural, né, na qual as nossas faculdades superiores são submetidas a Deus. O McGrath vai dizer que nisso aparece um caráter intelectualista no Tomás de Aquino. Se a nossa natureza superior é submetida a Deus, significa que ela consegue, sendo justificada, dominar a nossa natureza inferior. Então, a racionalidade corrigida por Deus implica na possibilidade de dominar as paixões, mesmo que não de modo absoluto. Os franciscanos, por sua vez, especialmente com o São Boaventura, vão ter uma influência forte do Dionísio Areopagita. Então, a justificação consistia numa visão mais hierárquica de purificação, iluminação e perfeição da alma. Então, Cristo ele expurgou as nossas culpas, nos iluminou para como a gente deve viver e nos possibilitou que a gente trilhe esse caminho imitando, vai em ascensão. A justificação, então, é compreendida como na visão dos franciscanos, como uma habitação de Deus na alma. Então, como Deus a habita, a alma é transformada. Por isso, a justificação ela tem que implicar em transformação interior. A via moderna, mais para frente a gente fala de novo disso, ela vai começar a fazer uma separação, especialmente de uns escotos. Ele vai separar a ideia de perdão dos pecados e justificação. Então ele vai afirmar que pode haver perdão dos pecados sem a infusão da graça e pode haver infusão da graça sem perdão dos pecados. O exemplo que ele usa é os dos anjos. Deus infunde a graça sem perdoar pecados nos anjos. E para o Scotus, o pecado ele não pode ser compreendido só como uma privação da graça. A graça é uma mudança real que acontece nas pessoas, mas a remissão dos pecados é algo que ocorre dentro da mente divina. Deus perdoa, então é algo da mente divina, não é algo interno a nós. Então o McGrath vai chamar a atenção disso para mostrar como na Idade Média há uma ligação entre uma infusão da graça e perdão dos pecados como o processo de justificação, para depois contrastar com o pensamento da reforma. Na reforma que é propriamente feita a distinção entre regeneração e justificação. E não dá para sustentar que existia essa separação, essa distinção antes da reforma. Aí a gente já entra no que é o significado de justiça de Deus, mas isso eu deixo para gravar amanhã, porque senão vai ficar muito pesado.